Boa noite. Você está sem som, Ivonete. Sem som? Tá, agora. Comecei a folhear o livro que eu vou levar para você, gostei. Ele explica detalhado, sabe? Ele falou que é bem simplificado, e é mesmo, bem simplificado. Fala tudo sobre o que o médico tem que fazer, por que disso, por que daquilo, gostei. Mas eu vou começar do primeiro. Meu amigo falou assim que lá no centro dele, para poder entrar na desobsessão, tem que fazer esse estudo. Dura 3 anos. E depois que faz o estudo, tem treinamento ainda. Olha, não sabia que tinha isso, não. Tem alguns, aliás, tem muitos centros que são assim. Ele falou que tem que treinar. E não é qualquer um que deixa entrar, não. Aí ele me deu os nomes, eu comprei sobre reunião mediúnica, sobre mediunidade, e esse que é o primeiro. Ele fala bem dizer sobre tudo sobre mediunidade e reunião mediúnica também, é bom. Eu gostei. Ele ensina como vibrar, sabe? Fazer vibração para as pessoas, que a gente faz quando faz as orações. Como fazer. Muito bom. Mas eu estou lendo do Manuel Filomeno de Miranda ainda, sobre atendimento fraterno. Muito bom. Está me ensinando uma coisa que eu já sabia faz tempo, mas não põe em prática. Que a gente tem que falar pouco e ouvir mais. Para o atendimento fraterno, sim. Ele ensina isso. Esse livro é muito bom, viu? Quando nós iniciamos o atendimento lá com o Luiz Cláudio, nós lemos ele. Eu comecei e não acabei. Agora eu comecei de novo e vou até o final. É interessante, eu acho que está tendo problema aí. Se o pessoal estiver tentando entrar pelo link do Dilson, vai dar problema. Entrou tudo. Boa noite, eu estava lá no outro link. Boa noite. Eu, Regina e Liliana, acho que elas estão vendo. Ah, a Regina já está aí. Eu acho que nós podemos começar, né? Ivonete, você faz a prece para nós, por favor? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, acalmar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber as energias boas da espiritualidade, as explicações, as intuições a respeito do nosso estudo, e agradecermos grandemente por mais essa oportunidade de aprendizado e de entendimento com relação às leis de amor e caridade que Jesus veio nos ensinar e que agora estamos começando a buscar esse conhecimento. Dá-nos, Senhor, a perseverança, o discernimento, para que possamos prosseguir sempre nessa busca da nossa evolução espiritual. Que a paz do Senhor esteja em cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida. E assim seja. Que assim seja. Bom, gente, nós estamos, então, na abril, né, de 1859,
Deixa eu só dar um recadinho. Se alguém aí tiver salvo aquele link que o Dilson divulgou, pode deletar, porque não está valendo. O Dilson, infelizmente, não vai poder participar. Pelo menos eu acredito que esse semestre, talvez esse ano. Porque ele está dando aula. Eu entrei por ele, aí eu vi que não estava passando da hora, aí eu saí para clicar, postou agora. Eu estou vendo que tem muita gente que não está entrando aí, talvez está tentando entrar pelo dele. E o Dilson, então, com esse negócio de ter essas aulas, para que ele fosse liberado na sexta-feira para psicografia, lá no Aurélio, ele tiveram que puxar os horários dele. Então, inclusive, nessa sexta que vem, ele não vai poder psicografar. E aí, então, ficou meio atrapalhado. Então, ele me deu umas dicas aqui, eu não estou muito habituado com o Zoom, eu já vi que está gravando, tudo bem, depois de gravado eu vou passar para ele, e ele, então, vai produzir para lançar no YouTube, né? Então, provavelmente, eu acredito que esse ano ele não continue conosco aqui, tá? A pena, mas vamos tocar. Bom, como nós estávamos falando, nós estamos na revista 1859, né, abril. Vamos agora com o problema moral, os canibais. Né? Regina, você poderia ler para nós, e eu acho o seguinte, você fica à vontade, mas eu gostaria que fosse feita a leitura toda, porque é uma questão que uma pessoa, um dos assinantes lá faz, e depois já vem a resposta, né? Aí, se você quiser intercalando para fazer algum comentário, até dentro da própria pergunta, né? Fique à vontade. Mas eu acho melhor a gente... Eu vou fazer assim, eu vou ler tudo, e cada um de nós aqui presente vê o que chama mais atenção, e depois a gente comenta, vê, faz a comentário, aí a gente... Tá, joia. Tá bom. Tá, beleza. Os canibais. Um dos nossos assinantes dirigiu-nos a seguinte pergunta, rogando-nos a solução pelos espíritos que nos assistem, se ainda não a tivermos. Depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, os espíritos errantes desejam e pedem a Deus a reencarnação, como meio de progresso espiritual. Escolhem as provas e, usando o livre-arbítrio, preferem aquelas que lhes afiguram mais apropriadas a esse progresso no mundo onde a reencarnação lhes é permitida. Ora, durante sua vida errante, empregada em instituir-se conforme eles mesmos nos dizem, ficam sabendo quais as nações que mais lhes convém a fim de atingirem o fim visado. Vêem populações ferozes, antropófagas, e têm a certeza de que, nelas encarnando, se tornarão ferozes comedores de carne humana. Certamente, não será nesse meio que hão de realizar o progresso espiritual. Seus instintos brutais apenas terão adquirido mais consistência pela força do hábito. Então, seu objetivo terá falhado, se tiverem escolhido esse ou aquele povo. Dá-se o mesmo com certas posições sociais. Entre estas, por certo, há as que apresentam invencíveis obstáculos ao progresso espiritual. Citarei apenas as magarefes, nos matadouros, e os carrascos, etc. Dizem que tais criaturas são necessárias, umas porque não podemos passar sem alimentação animal, outras porque é preciso executar as sentenças judiciais exigidas pela nossa organização social. Não é menos certo que, reencarnando no corpo de um menino destinado a abraçar uma ou outra dessas profissões,
deve o espírito saber que toma um caminho errado e que voluntariamente se priva dos meios que o podem conduzir à perfeição. Não poderia acontecer com a permissão de Deus que nenhum espírito quisesse esses gêneros de vida. E então, qual a necessidade dessas profissões em nosso estado social? A resposta a essa pergunta decorre de todos os ensinos que nos têm sido dados. Podemos, portanto, respondê-la sem ter que submetê-la novamente aos espíritos. É evidente que um espírito já adiantado, como, por exemplo, o de um europeu esclarecido, não poderá escolher como meio de progresso uma existência selvagem. Em vez de avançar, retrogradaria. Sabemos, entretanto, que os próprios antropófagos não se encontram no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos são ainda inferiores aos mais atrasados do nosso mundo. É para eles um progresso, portanto, encarnar entre os nossos selvagens. Se não visam a um ponto mais alto, é que a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. Só gradativamente pode o espírito progredir. Ele deve passar sucessivamente por todos os graus, de modo que cada passo à frente seja uma base para assentar um novo progresso. Ele não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização, assim como o estudante não pode passar sem transições do ABC à retórica. É nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que está realmente de acordo com a justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de seres que morrem no último estado de depravação, que se não tivessem meios de atingir a superioridade? Por que os teria Deus deserdado dos favores concedidos aos outros homens? Repetimos-lo por ser ponto essencial. Em razão de sua curta inteligência, só compreende o que é melhor do seu ponto de vista em estreitos limites. Há, entretanto, alguns que se transviam por quererem subir muito alto e que nos dão o triste espetáculo da ferocidade no meio da civilização. Voltando ao meio dos canibais, ainda lucrarão. Estas considerações também se aplicam às profissões de que fala o nosso correspondente. Elas oferecem, evidentemente, superioridade relativa para certos espíritos, e é neste sentido que devemos conceder a escolha por ele feita. Pela mesma razão, elas podem ser escolhidas como expiação ou mesmo missão, ou como missão, porque nenhuma existe na qual não se possa fazer o bem e progredir pela própria maneira de exercer. Quanto à pergunta sobre o que seria dessas profissões, caso nenhum espírito as quisesse exercer, será respondida pelos fatos, desde que os espíritos que as alimentam vêm de mais baixo, não é para temer o desemprego. Quando o progresso social permitir a supressão do ofício de carrasco, desaparecerá o lugar, mas não os candidatos. Estes irão apresentar-se entre outros povos ou entre outros mundos menos adiantados. Então, é uma pergunta interessante que esse correspondente fez a Kardec, querendo saber como explicam, né, essas tribos que até hoje, ou na época, praticavam o canibalismo. Não sei se até hoje ainda existe esses povos que fazem isso, essas tribos, né,
muitos lados da África, lá daqueles lugares, né, mais isolados. E das profissões, que muitas vezes, como que poderia, né, uma pessoa ser empregada no lugar onde mata os animais e que ele convive com aquela maneira cruel de fazer, né, o seu trabalho. Então, Kardec explica, né, para ele que os espíritos têm diversos graus de adiantamento e, muitas vezes, vindo à Terra, mesmo entre esses lugares que têm praticam-se ainda esse tipo de brutalidade, de que não condiz com a civilização atual da maioria das pessoas na Terra, eles estão tendo uma oportunidade de adquirir algumas experiências que vão ajudar o espírito a evoluir, vão ajudar os espíritos, né, a ter um progresso, mesmo que seja ainda para nós, né, às vezes seja difícil de nós entendermos, mas espiritualmente falando, nós entendemos isso, porque a gente sabe da classificação dos espíritos, né? A gente vê em mundos, né, que existem criaturas que nem a forma humana consegue ainda ter. Então, é explicado por isso, por essa questão. Quem quiser completar aí, pode completar. Esse é o meu entendimento aí. Alguém? Como a Regina disse aí, né, é uma pergunta bem interessante, sim. Né? Eu mesmo, assim, na minha curiosidade, poderia, a qualquer momento, fazer essa pergunta, mas se o espírito é que escolhe, por que ele escolhe ser antropófago? Né? Aí a gente esquece que há uma evolução, né? O que está indo no mundo, né, entre os canibais vem de mundo mais inferior ainda. Então, para ele é um progresso. Né? Para ele é uma oportunidade, sim, né? É uma oportunidade. Agora está falando aqui, um civilizado não vai jamais escolher ir lá para o mundo primitivo. Né? E veja, até se a gente for pensar aqui, poxa, mas e os capelinos? Né? Não veio aqui agora. Não veio para a Terra aqui e foi entre lá os primitivos, aqueles seres totalmente ainda inconscientes, né? Mas eles mudaram a civilização, a forma de pensar. Eles não vieram, quer dizer, vieram de um mundo superior na época e não se adaptaram, não entraram no regime que estava ali, pelo contrário. Eles, inclusive, cumpriram uma missão de auxílio. Né? Então, é tipo assim, um superior reencarnar num mundo de antropófagos, né, entre canibais, e mudar a mente deles. Olha, não é por aí. Né? Então, é bem apropriada, realmente, essa pergunta. E outra coisa que eu me lembrei aqui, quando ele fala nenhuma dessas profissões, quando ele está falando agora da profissão lá do carrasco, né, do pessoal que trabalha nos matadouros, né, então ele diz que nenhuma delas, né, existe na qual não se possa encontrar a oportunidade de fazer o bem e de progredir. Isso. Eu me lembrei de uma história, talvez você já tenha ouvido, e ela encaixa perfeitamente bem aqui, e é verídica. Era um cidadão que trabalhava, não me lembro agora se nos Estados Unidos, né? A pena de morte existia, liberada, né? Era lei, e era a forca. Só que esse cara, esse sujeito, ele tinha todo um carinho ao preparar a corda. Ele se dava ao trabalho de medir a altura do réu, né, do condenado.
ele media a altura, ele media o peso, ele media o pescoço, e baseado nessas informações, ele preparava a corda, a forca, dava tantos números de nós, o tipo, a distância certinha, que era exatamente no golpe, para que no golpe a pessoa não sofresse. Ou seja, era morte imediata. Né? Porque, às vezes, dependendo de como se faz a forca, a pessoa fica esperneando lá ainda por um momento, por alguns minutos ou alguns segundos. Né? Quer dizer, olha, fazendo bem. Ele se preocupava com o condenado. Não era lá, ia lá, fazia de qualquer jeito, dava o nó, pendurava e executava. Né? Então, eu me lembrei desse caso, né, dessa história. E a outra que ele fala aqui também, que é interessante, né, quando ele diz: quando o progresso social permitir a supressão do ofício de carrasco, né, desaparecerá essa classe e não os candidatos. Então, veja, quem são esses espíritos que, por exemplo, porque ele fala antes aqui, ó, que é evidente que oferece prioridade relativa para certos espíritos, e não é nesse sentido que se deve compreender a escolha que farão. Nós já vimos isso no livro dos Espíritos, a gente escolhe o gênero de prova, o gênero de expiação. Os detalhes nós não escolhemos, nós não sabemos. É o gênero. Né? Então, mesmo que, vamos dizer que amanhã, no Brasil, o povo chegou a um ponto e falou assim: ninguém come carne. O que vai acontecer? Vai fechar todos os frigoríficos, vai ter desemprego. Emmanuel mesmo fala, não me lembro se no Consolador ou no Roteiro, ele diz: olha, um dia vai acabar, mas não pode acabar de uma vez. Tem que ser, porque senão você vai gerar um problema seríssimo na economia. É mais desemprego, é mais uma série de coisas. É como quando deixaram de usar o cavalo e passaram para a carruagem. Depois da carruagem foi para o carro. E os cocheiros, quem cuidava dos cavalos, desaparece. Gente, nós mesmo aqui, na minha profissão mesmo, desenhista de projetos, né, o Guilherme está aí, né, participando do estudo, não existe mais isso. Antes a gente ia para o papel vegetal, caneta nanquim, normógrafo. Hoje é AutoCAD. Ou a pessoa aprende, né, a trabalhar com o programa, a profissão acabou. A profissão acabou. Mas aqui ele diz, né, mas mesmo que acabe em algum lugar, aquele espírito que quer fazer justiça com as próprias mãos, que tem aquilo, ele, para ser carrasco, é a melhor coisa do mundo. O cara é um criminoso, eu que vou eletrocutar, eu que vou aplicar o gás, eu que vou acionar a forca, né? Ele vai ter uma outra forma, né, até melhorar, tá certo? Deu? Consegui falar um pouquinho, assim, uma coisa? Ou embananei? Não, deu para entender. Alguém mais gostaria de falar? Ontem veio um espírito lá na desobsessão e falou assim que ele fica feliz com o sofrimento dos outros. Sente prazer. Olha aí. É o que você está falando, que ainda vai ter os candidatos. O Ivonete, é aquele caso, né? A gente vê determinadas coisas, alguns crimes aí, hediondos, tudo, para e fala assim: não, tem que pegar esse cara e matar. Se eu sinto isso, se eu penso assim, me dá uma profissão de carrasco que eu estou bonito. Estou feliz da vida. Entendeu? Né? Então, mas é interessante, ela chega a ser até um pouco cômica aqui a história, mas é uma pergunta bem assim, que para fazer mesmo. Olha, mas vocês estão falando aí que o espírito escolhe. Por que o cara vai escolher ser carrasco, né, ou ir no mundo entre canibais? Ele está muito bem explicado. Né? Kardec ainda falou, não precisamos nem perguntar aos espíritos, porque eles já nos disseram antes. Aí ele fala, né? Ele
nem perguntou assim, exclusivamente por causa dessa pergunta. Já tinha essa resposta, né? Ok? Eu queria falar um pouquinho. Fala, Em relação Liliane. a esse canibalismo, hoje é muito, assim, está muito mais evoluído que há 100, 200, 300, 500 anos atrás, né? Porque a população foi, né, evoluindo, né? Assim, pode ser que ainda exista, mas eu acredito que é bem menor, né? Mas naquela época, Liliane, né, no século XIX, eu acho que tinha muito, principalmente ali, aqueles aborígenes na Austrália, na África. A pessoa ainda era... O pessoal, as tribos, tinham tribos lá que realmente se alimentavam de seres humanos. Ok? Liliane, faz a outra para a gente, a indústria, logo a seguir. Tá bom. Deixa eu ver aqui se dá para ir de uma vez, como é que ela é. Ela é curta, né? A mensagem é curta, né? Então, você lê a mensagem, depois a gente pede para... é curta, depois é outra, né? Conversas familiares. Tá bom, tá legal. Pode ir direto, então. Tá bom. A indústria. Comunicação espontânea do médium, escrevente, Sr. Cross, lida na seção da sociedade, a 21 de janeiro de 1859. As empresas que vemos surgir diariamente são tão providenciais que o desenvolvimento de germes depositados pelos séculos. A humanidade e o planeta por ela habitado têm uma mesma existência, de fases encadeadas e correspondentes. Logo que se acalmam as grandes convulsões da natureza e que passa a febre que propelia as guerras de extermínio, brilha a filosofia, desaparece a escravidão e florescem as ciências e as artes. A perfeição divina pode resumir-se no belo e no útil. Se Deus fez o homem à sua imagem, é porque desejava que ele vivesse de sua inteligência, como ele próprio vive no seio dos esplendores da criação. Os empreendimentos que Deus abençoa, sejam quais forem as suas proporções, são os que correspondem aos seus desígnios, trazendo o seu concurso à obra coletiva, cuja lei está escrita no universo. O belo e o útil, a arte, filha do repouso e da inspiração, é o belo. A indústria, filha da ciência e do trabalho, é o útil. Tem uma notinha aqui, né? Observação. Esta comunicação é mais ou menos a iniciação do médium, que acaba de desenvolver-se com admirável rapidez, e é de convir que, como experiência, esta é promissora. Desde a primeira sessão, ele escreveu, de um jato, 4 páginas, que nada ficam a dever ao que acaba de ler, e pela profundeza dos pensamentos, o que nele denota uma admirável aptidão para servir de intermediário a todos os espíritos, para comunicações particulares. Aliás, necessitamos de mais estudos nesse particular, porque nem a todos é dada uma tal flexibilidade. Conhecemos médiuns que não podem servir de intermediários senão a determinados espíritos e para uma certa ordem de ideias. Depois de escrita esta nota, chegamos a constatar o progresso do médium, cuja faculdade oferece características especiais e dignas de maior atenção do observador. É uma mensagem, assim,
muito boa, né? Positiva, né? E começa a falar que o homem, né, tem as empresas, né, tem as indústrias, já está um pouco mais evoluído, né? Ele fala aqui, né, que a perfeição divina resume-se no belo e no útil. Deus fez o homem à sua imagem e é porque desejava que ele vivesse de sua inteligência, como ele próprio vive no seio dos esplendores da criação, né? Falando em relação a Deus. Aí ele fala também, né, que achei interessante, florescendo a ciência, as artes, né? O homem, ele estava, né, tava numa fase, né, bem mais evoluída, né? O mundo, né, estava mais em ascensão, né, com coisas novas, né? Aí, ó, os empreendimentos, Deus abençoa, sejam quais forem, né, suas proporções. Então, Deus quer o progresso, né? Deus, ele quer as pessoas evoluam, né? E então, basicamente isso. Fala aqui também sobre o médium, né? Que ele psicografa 4 cartas, né? Bem, assim, muita agilidade, né? Muita pessoa inteligente, né? Pessoa estava apta para aquilo, né? Mas basicamente é isso. Mas vocês podem estar comentando também. Alguém? Achei que também por causa da Revolução Industrial, né? Ligada à Revolução Industrial. Já que a Revolução Industrial acaba em 1840, que também está pertinho, 59. Esse segundo parágrafo aqui, quando ele fala, logo se acalmam as grandes convulsões da natureza e que passa a febre que propelia as guerras de extermínio, brilha a filosofia, desaparece a escravidão. Quer dizer, aqui também ainda não tinha desaparecido a escravidão, né? Em 1888. Então, eu acho que isso aqui estava supondo, falando o que acontece quando a natureza acalma. É isso, né, que eu entendi? Eu tenho a impressão, Terezinha, até que ele mandou essa mensagem, por causa na época, quando o progresso começa assim, a mexer muito, né, a gente se desespera. O que vai ser de mim? Né? Quando eu citei o caso do desenhista, imagina a pessoa que trabalhava ali há alguns anos no escritório de engenharia e começa a aparecer os aplicativos, esses programas que você não precisa mais do desenhista. É preocupante. Para o desenhista ali, fala, gente, minha profissão está indo para as cucuia. Né? E como a própria pandemia está mostrando daí também que tem profissão que não volta mais, não. Que não volta. Né? Ou a pessoa corre atrás e se atualiza, recicla, né, Regina? É isso que fala, né? Reciclagem, né? E se vira para se encaixar. Tem que se aperfeiçoar. Ou isso. Tá perdido, né? Entre aspas. Então, eu acho que aqui ele está falando, porque às vezes as pessoas poderiam, na época, né, falar, gente, como é que Deus está permitindo isso? O que vai ser desta profissão, daquela outra, né? Então, e aí? Então, você... Nora, não vai ter mais, agora é tudo sintético. Né? Não, mas o que vai ser dos tecelões, daqueles que trabalham... Aqui em Uberaba mesmo, né? Ali no final da Tristão de Castro, ali, né? Tinha uma antiga fábrica têxtil ali. Cadê ela? E era grande. Fábrica de tecido, a gente quase não vê mais. Fábrica de tecido, né? Então, é um negócio que você fala assim, caramba. Então, eu tenho a impressão que até ele veio com... E aqui, ele confirma o que já há 2 anos, né? Porque é 59 aqui, no Livro dos Espíritos, progresso é lei de Deus.
Está lá, lei do progresso. Tem que progredir, né? E, às vezes, como a Terezinha falou, lembrando a Revolução Industrial, deixa as pessoas... Eu me lembro que, há alguns anos, né, ser uns 20 anos atrás, aí, 15, 20, por aí, não sei, quando surgiu a primeira colheitadeira de algodão. Então, caramba, você pergunta, gente, o que vai ser dos coletores, daqueles catadores de algodão? Você passa a máquina, né? Ali na região de Ribeirão, não sei se a Ivonete vai lembrar disso, uma daquelas usinas ali comprou a primeira máquina da Austrália, colhedora de cana. Imagine os canavieiros. A gente fica pensando, nossa, o que vai ter? Primeiro, porque não tinha instrução. Já começa por aí, olha. Porque quando você ainda tem uma instrução, você se vira de um jeito ou outro, né? Você fala assim, pô, acabou a engenharia. Eu sou engenheiro, não existe mais engenharia. E eu tenho como ainda me virar em alguma coisa devido à instrução recebida. Mas imagina um cortador de cana, da família, tudo boia fria. Quando aquela máquina surgiu, eu me lembro direitinho, saiu até no Jornal Nacional, o cara fazendo curso para pilotar a máquina, veio um pessoal da Austrália e tal. Aliás, esse pessoal que veio ficou assim impressionadíssimo com estilos de fazendas, porque para eles lá, fazendeiro mora na fazenda. Aqui eles viram uma coisa que os donos de fazenda moravam na cidade, ia de manhã e voltava à tarde. Eles acharam aquilo o troço mais esquisito do mundo. Como vocês não moram na fazenda? Não, nós moramos na cidade. Falei, não, lá mora na fazenda, casa dentro da fazenda, os filhos são educados na fazenda, vão para a escola, mas aqui não, eles acharam isso estranho, mas não, surgiu do assunto. Então, essas máquinas... Olha, eu vi um vídeo que eu recebi aqui de uma fábrica que estava em Frutal, de cerveja, uma cervejaria. Gente, é tudo mecânico. Até chegar na carroceria do caminhão, é tudo mecânico. Eu falei, gente, e o povo que trabalhava nisso? Né? Então, é lei. Então, o cara está dizendo aqui, né? É lei do progresso. E não vai parar, a gente sabe que não vai parar. Né? Muitas outras coisas virão. Né? Quando a gente fala assim, poxa, está vindo umas crianças aí que elas pegam um computador e com 4, 5 anos de idade faz coisas que assim, eu não dou conta de fazer isso. Já vieram preparadas. Você já sabe o que vai ser daqui a 20 anos. Não é? Senão, nasceram mortas. Né? Estão perdidas no mundo. Então, a gente... Bom, é lei do progresso, né, gente? E com relação ao médium aqui, foi apenas uma parte do Kardec, né, fazendo uma observação com relação ao grau, né, da mediunidade desse rapaz. Né? Alguém mais? Eu, particularmente, achei essa mensagem linda, porque ele vem fazendo um retrocesso assim da evolução, da lei de progresso, né? Desde as convulsões lá da natureza, formação da terra, tudo isso, depois das guerras de extermínio, as dominações das nações, que veio cada uma conquistando, Império Romano dominando tudo, matando tudo, e depois de tudo isso... Aí, depois que sai a escravidão, floresce a ciência e as artes. Aí aparecem essas maravilhas que nós temos aí. O cinema, a internet, essas coisas lindas, maravilhosas que o mundo hoje nos oferece. Então, é o belo, aquilo que é bonito, aquilo que é útil, porque se Deus nos fez a semelhança dele, nós estamos destinados a fazermos tudo que é bom, sermos bons, sermos úteis, fazer o belo, o bonito, né? Aquilo que é belo no mundo. Então, isso é muito bonito. Essa mensagem eu achei linda. Esse médium começou muito bem. Deus permita que ficasse
Muito bem. E ele termina, né, Regina, de uma forma até poética, né, quando ele fala aqui, ó, a lei cuja lei está escrita no universo, 2 pontos, o belo e o útil. Então, ele fez um resumão. O que é o progresso? Nossa, o belo e o útil. O ele belo traçou o caminho da nossa, até a nossa evolução aqui. E fala que o belo, a indústria, tudo isso é filha da ciência e do trabalho. É o útil. Você vê o quanto que, igual o Sérgio falou aí, Terezinha, o tanto que desenvolveu, gente, de tecnologia na medicina, na educação, em todos os setores, nessas máquinas agrícolas. Outro dia eu estava andando lá com o Licim, eu fiquei bobo de ver o tamanho das máquinas, o tamanho a rapidez. Aliás, eu estava assistindo aqui na televisão, essas máquinas que colhe, que já ensaca, já limpa tudo, uma coisa assim extraordinária, uma coisa divina, uma coisa assim, isso é o progresso, e nós estamos destinados a ser só assim, né? Acabar com todo esse tipo de brutalidade humana, dessas dificuldades que ainda nós lidamos na vida, ainda com algumas coisas que nos chocam, né? Guerra, por exemplo, a fabricação de armas, uma das indústrias maiores na Terra, né? Fabrica armas, e tem que vender essas armas, então o que faz? Tem que procurar uma guerra, tem que procurar uma encrenca, né? Nossa, eu estou assistindo uma série no Netflix, é um documentário sobre extraterrestres, né? Essas coisas que foram mantidas em segredos pelo governo norte-americano, Rússia, etc. E, tal. E a gente vê uma coisa que entristece muito a gente. A indústria bélica é a que manda no mundo. No mundo. Não é presidente da República, não é a Rainha Elizabeth, não é a indústria bélica. Ela vai pegando informações. E armas. Entendeu? E ninguém sabe quem são eles. O nome dos caras. Não se sabe. E manda no mundo. Manda no mundo. Por interesses particulares, pessoais. Então, é muito triste ainda a gente saber disso. Né? É muito triste. Paciência, né? Estou apanhando aqui do Zoom, gente. Me perdoe. Bom, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Cadê as poetias da turma? Eu queria falar uma coisa aqui que eu achei muito importante também, que não tem nada a ver aqui, mas ele fala assim, ó, sobre o médio. Depois de escrita essa nota, chegamos a constatar o progresso do médio, cuja faculdade oferece características especiais e dignas de maior atenção do observador. Quer dizer, o médio, bem dizer, foi a primeira vez que ele consegue receber um espírito. E ele consegue captar tudo isso que o espírito falou para ele. Ele consegue na primeira vez. Então, está falando sobre o progresso do espírito, da mediunidade também, do médium, né? Não só na evolução da indústria, também na evolução do médium. De captar, de entender. Eu gostei dessa parte também. Por isso que eu estou falando. Porque é tão difícil, né? Isso que ele fala no final aí, que tem médios que não conseguem transmitir, né, ou psicografar determinados espíritos, a gente sabe disso. Tem médium aí que não consegue, por exemplo, um poeta em verso, né? Tem que ser em prosa, porque senão ele não vai conseguir ser fiel ao que o poeta, né? Tá dizendo. Aí a gente fica olhando, né, só para a gente aproveitar, né, gente, o tempo aqui, né, esse contato nosso, a gente fica imaginando o Chico, caramba.
Olha as obras que o Chico psicografou. De tudo quanto é jeito. Você pega um André Luiz condenando a ciência aqui, do Chico. Né? Aqueles nomes, tudo atrapalhado. Então, lógico que o pessoal fala, mas já é um espírito que passou. Tudo bem, mas estava encarnado. Né? Eu estou lendo recentemente uma obra do... peguei uma sequência de algumas obras do Humberto Campos. E não é fácil, não. Psicografar aquele cara. Um cronista. Ele usa umas palavras, um jeito de expressão, que você não sabe se chora ou se ri. Ao mesmo tempo que ele é cômico, ele é rigoroso. Eu fico imaginando com o Chico. Né? Pegar aquele Parnaso de Leituno lá, cheio de poetas, cara, e ele ali, na maior... Não, arroz feijão, de boa. Uma brincadeira, o grau, né, de mediunidade do Chico. É um troço fenomenal, como diz o César, né, fantástico, o Walter, gigantesco. Mas é isso aí. Mas, Ivonete, então vê para a gente o próximo tema aí, Conversas Familiares de Além-Túmulo. Benvenuto Cellini, deve ser. Você pode ir até a 12ª pergunta, tá? Palestras familiares de Além-Túmulo. Benvenuto Cellini. Sessão da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas em 11 de março de 1859. Evocação. Aí o espírito já fala. Interrogai. Oi? Só um instantinho aqui, para um pequeno esclarecimento aqui. Esse Benvenuto Cellini foi um renascentista, né? Escultor, ourives e escritor italiano, de Florença. Né? Só para a gente saber quem é o cara, para ter uma ideia mais ou menos o porquê da pergunta, como foi dada a resposta. Tá? Uhum. Aí, a primeira, estão evocando ele. Aí ele vem e fala, interrogai, estou pronto. Podeis os demorar como quiserdes, pois tenho tempo para vos dar. A 2. Lembrai-vos, a pergunta, lembrai-vos da existência que passastes na Terra no século XVI, entre 1500 e 1570? Ele diz que sim. A terceira. Atualmente, qual a vossa situação como espírito? Resposta. Vivi em vários outros mundos e estou muito satisfeito com a posição que hoje ocupo. Não é um cimo, mas estou progredindo. A 4. Tivestes outras existências corporais na Terra depois daquela que conhecemos? Ele responde, corporais sim, na Terra não. Eu fiquei confusa com essa resposta aqui. Depois dessa vida dele, de 1500 a 1571, que ele desencarnou em 571, ele não reencarnou na Terra. É isso que eu entendi. Ele teve outras reencarnações, mas não na Terra. Ah, corporais sim, na Terra, agora entendi. Assim, quanto tempo ficaste errante? Resposta. Não posso calcular alguns anos. A 6. Quais as vossas ocupações nesse estado errante? Resposta. Trabalhava pelo meu aperfeiçoamento. 7. Voltastes algumas vezes à Terra? Resposta. Poucas. 8. Assististes ao drama em que figurais? Que pensais dele? Resposta. Fui vê-lo várias vezes. Fiquei
satisfeito como Celine, mas pouco como espírito que havia progredido. Quer dizer, ele viu as reencarnações dele, né? Outras reencarnações dele. E ele ficou satisfeito na reencarnação que ele era o Celine, mas na outra reencarnação que ele estava progredindo, ele não ficou muito satisfeito, não. Não, Ivonete, vamos ver aqui. Não, eu vi aqui o seguinte, me parece aqui que é como se fosse uma peça teatral. Escrever uma obra aí, não vou dizer que é cinema, porque na época, né? Mas devia ser algum drama teatral sobre a vida dele. Entendeu? Por isso que eu pergunto, você assistiu? Drama em que figurais? A pergunta é, assistiu ao drama em que sois representado? Quer dizer, a vida dele. Eu tenho a impressão que é isso. Aí falou, ó, como Celine, sim, né, que é o sobrenome dele. Como Benevuto, sim. Como espírito, Entendi. 9. Antes da existência que conhecemos, tivesses outras na Terra? Resposta: não, nenhuma. A 10. Poderíeis dizer o que eres em vossa precedente existência? Resposta: minhas ocupações eram muito diferentes das que tive na Terra. 11. Que mundo habitais? Resposta: não o conheceis e não o vedes. A 12. Poderíeis dar-nos a sua descrição do ponto de vista físico e moral? E ele responde: sim, facilmente. Meus caros amigos. Não, peraí. Vamos parar aí. Depois nós vamos ler o que ele vai... Não é para ler as 12? É porque aqui já é o que ele vai explicar, né? Do ponto de vista físico, meus caros amigos, alegrei-me e tal, não é? Não é isso? Mas faz parte da 12. Não, mas é complemento, Ivonete, me perdoe. Continua. Eu achei que fosse uma outra coisa aqui. Não, pode ir, sim. É complemento da resposta. Tá. Meus caros, ele pediu para ele falar e ele vai falar. Meus caros amigos, do ponto de vista físico, satisfez-me a sua beleza plástica. Ali nada choca a vista. Todas as linhas se harmonizam perfeitamente. A mímica é o meio de expressão permanente. Os perfumes nos rodeiam e não temos nada a desejar para o nosso bem-estar físico, porque as necessidades pouco numerosas a que estamos sujeitos logo são satisfeitas. Do ponto de vista moral, a perfeição é menor, pois ali ainda podem ver-se consciências perturbadas e espíritos dedicados ao mal. Não será a perfeição longe disso, mas, como já disse, é o seu caminho. E todos esperamos um dia alcançá-lo. Agora você explica. Eu tenho uma pergunta. Pergunta. Eu quero voltar lá na 8. Assististes o drama em que figurais? Que pensais dele? Fui vê-lo várias vezes. Quem que ele foi ver? Ele mesmo encarnado? Não, a peça. A peça de teatro. A peça do teatro. Imagina nós fazendo aqui um filme sobre Chico Xavier. Evoca o Chico, mas Chico, você assistiu o filme que fizeram sobre a sua vida? Assisti, fui ver várias vezes. E aí, o que você achou? É isso. Entendi. Fiquei satisfeito, mas pouco como espírito que havia progredido. Então, quer dizer, ele ficou satisfeito de ver o Celine, mas o Celine, né, se for uma biografia no caso, ele não ficou muito satisfeito porque o Celine não progrediu muito, moralmente, é isso? Não entendi. Fiquei satisfeito com o Celine,
quando ele estava aqui como Celino, mas pouco, a peça, né? Uhum. E a biografia dele, imagina. Sim, sim. Mas pouco como espírito que havia progredido. Então, quer dizer, ele acha que ele não progrediu muito, é isso? É isso? Ou Celine não progrediu? É. Também fiquei toda confusa nessa daí. Não, o que eu estou entendendo aqui é que o que representou é que a gente não conhece a peça, né? Não conhece o drama em si. Mas ele, assim, ele como a persona lá encarnada, Beneduto, Celino, ele ficou satisfeito. Porém, com o espírito que ele já progrediu, não mostraram. Eu entendi assim, tá? Ok, obrigada. Gente, fala alguma coisa do que eu falei, não. O meu entendimento foi esse. Não sei se tem outros aí que dá luz para nós aí. Eu achei interessante aqui no começo, quando evocou, ele já se prontificou e falou que estava à disposição, que ele tinha muito tempo para poder responder as perguntas. Geralmente, os espíritos, uns até falam que não quer responder, né? Que esse não, esse já se prontificou e respondeu e está tentando, né, explicar onde é que ele está, apesar de que está meio puro ainda, mas está explicando. Essa 8 aqui também, eu entendi desse jeito, que ele fez a peça, né, o drama lá, e então ele ficou satisfeito como o autor da peça que produziu, só que eles não colocaram, né, algumas coisas que mostrasse que ele era uma pessoa, não sei, a gente não conhece a peça mesmo, né, mas que ele havia progredido, quer dizer, ele era uma pessoa que fez uma peça pensando em coisas boas, em deixar uma mensagem boa. E ele ficou pouco satisfeito, né, com isso. Também, pelo jeito, era muito bonito, né? É. Todas as linhas se harmonizavam, né? As linhas física, né, do rosto, né? Mas do ponto de vista moral, era pequeno. O que eu achei bastante curioso aqui, gente, não sei se vocês passaram isso pela cabeça de vocês também. A pergunta 4, né? Quando eles perguntam se ele teve outras existências depois, outras existências na Terra, depois de Benevuto, né? O Benvenuto, né? Ele diz que teve outras encarnações, mas na Terra não. Então, essa como Benvenuto foi a última. Aí, na 9, eles perguntam, antes da existência que conhecemos, ou seja, antes do Celino, tivestes outras na Terra? Não, nenhuma. O que me chamou a atenção? Ele teve uma única encarnação na Terra. Só uma única. Ele encarnou como esse Celino e desencarnou e não voltou na Terra. E não teve nenhuma antes. Olha que coisa... A gente nota que é um espírito... curiosa, né? Curiosa. Aí eles perguntam na 11, que mundo habitais? Não o conheceis e não o vedes. Quer dizer, que não faz parte do nosso sistema solar aqui. Pelo menos do conhecido, né? Pode fazer parte do sistema solar que vai ser descoberto depois. Mas o Marte, Vênus, Júpiter e tal, não é. Né? Mas eu achei muito interessante isso. Um espírito que encarnou uma única vez na Terra. Porque se tivesse terminado só na pergunta número 4, não, eu desencarnei como Célio e não encarnei mais na Terra. Beleza. Mas ele pergunta, e antes? Você já tinha vindo? Também não. Também não. Olha, muito curioso. Gente, mais alguma coisinha? Mais alguém? Ele pode... O mundo onde ele mora
Ele fala que, do ponto de vista moral, a perfeição é menor, pois ali ainda podem ver-se consciências perturbadas e espíritos dedicados ao mal. Não será a perfeição, longe disso, mas, como já disse, é o seu caminho. E todos esperamos um dia alcançá-la. Ainda tem aí... né? Regina, como ele não encarnou mais do que uma vez na Terra, nós podemos falar o seguinte: será que é um espírito superior, evoluidíssimo? Ele pode estar num mundo de provas e expiação, igual à Terra. Isso. Só que ele descreve fisicamente um mundo belo, porque se nós também, com um olhar de poeta, vermos a Terra, ela é bela. A fauna, a flora, os oceanos, as montanhas, é bela, não é? Então, é como se falasse assim: olha, eu estou num mundo de provas e expiação também, igualzinho, está caminhando para a regeneração. Só que não é a Terra, é outro mundo. Outro lugar. Outro lugar. Né? Na casa do Pai. Então, é isso. Pessoal, chegou no finalzinho aí, né? Um minutinho. Sherby, você desligou a câmera, você está aí? Estou aqui, Bom, Sérgio. então, para a gente ouvir a sua vozinha, porque você não falou nada peraí, hoje. deixa eu falar para minha mãe que... Peraí, rapidinho. É que minha mãe estava no telefone aqui com a minha prima, eu falei para ela desligar o telefone, que senão vai atrapalhar. Faz a pressa para nós, por favor. Faço sim. Então, elevamos os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade benfeitora e amiga. Pedimos a proteção para mais um final de semana que iremos começar. No nosso dia a dia, que possamos ter paciência, tolerância, a fé, como tanto temos aprendido nos nossos estudos, que possamos colocar em prática esses ensinamentos. Pedimos a proteção aos nossos irmãos que estão hospitalizados, aos asilos, aos moradores de rua, todos nós, Senhor, que de alguma forma necessitamos do seu amparo e do seu fortalecimento para conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Damos por encerrado mais um estudo da noite de hoje. Obrigada pela oportunidade. Que assim seja. Muito obrigado. Então, pessoal,